pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato novo para vocês e quero fazer uma perguntinha antes de iniciar. Me conta aí, você já ligou para nós no Disque Terapia? Já está funcionando, gente, aproveitem, é gratuito. Gente do céu, Deus é maravilhoso, né? Tenho visto coisas acontecendo, as coisas estão se alinhando, o Senhor tem trabalhado, levantado, capacitado. O mundo espiritual está se movendo de uma forma extraordinária, nunca visto antes na face dessa terra. Glória a Deus por isso. E eu quero perguntar para você, quero saber, deixa aqui nos comentários, você já ligou para o Disque Terapia? Você já foi atendido por nós, por nossa equipe de terapeutas? Eu quero saber. Se você ainda não teve essa oportunidade, é gratuito, aproveite. O número é 11 5469 3777. Pessoal, vamos então ao relato de hoje. Preparadas, preparados? Ela começa dizendo: Oi Cris, meu relato será um tanto quanto diferente, com um final talvez nunca visto no seu canal. Uau! Tem algumas reviravoltas boas, mas também ruins. Tentarei ser breve para não ficar muito longo. E ela põe uma observação: já mudei os nomes e lugares aqui. Perfeito! Meu nome é Brenda, gostei. Sou uma mulher hoje, em 2025, com 42 anos e posso dizer que de 39 anos pra cá vivi os piores dias da minha vida toda, espiritualmente e mentalmente falando. Falarei um pouco da minha trajetória de vida para você entender. Saí da fazenda quando tinha 17 anos para morar em uma cidade de interior do Tocantins. Fui morar com a minha avó para trabalhar e estudar. Nessa fase da vida era sempre muito enganada pelos meninos da época. Eles não queriam nada sério comigo. Assumir então? Nunca. Assim sendo, resolvi dar um tempo em romance e cuidar mais dos meus estudos e trabalhos, somente. E isso já com 19 anos. Foi quando conheci o homem da minha vida. E ela põe entre parênteses, Vitor. Eu era caixa de um supermercado e cheguei a atendê-lo algumas vezes fazendo compras em épocas diferentes e até junto com namoradas que teve antes de mim. Ironia do destino, mas nunca imaginei nada entre nós. Era um cliente normal dentre muitos outros. Eu havia me matriculado em uma academia, treinava após as 17 horas quando saía do trabalho. Porém, certa vez meu patrão teve um imprevisto e pediu para que eu mudasse meu horário de trabalho naquela semana. Assim sendo, eu teria que só naquela semana ir treinar à noite. Então, concordei. No primeiro dia que chego na academia, Vitor estava lá. Ficou rodeando, tentando puxar conversa e eu me esquivando. Porém, fui para uma sala fazer abdominal e ele estava lá também. Conversamos, ele disse que estava solteiro e me convidou para sairmos no final de semana seguinte. Estava com certo receio de homens que não queriam nada sério, porém resolvi aceitar com muitas ressalvas, pois ele era 20 anos mais velho do que eu, mas resolvi ir para conhecê-lo. A saída foi muito agradável, percebi que ele estava realmente querendo algo muito sério no futuro e continuamos nos falando e saindo. Ele sempre muito gentil, mandava flores e tudo. Nunca tinha conhecido um homem assim. Nos apaixonamos. Com 4 meses eu já estava grávida do meu primeiro filho com ele. Contei sobre a gravidez e ele disse que queria que cuidássemos do nosso filho juntos e que o ideal seria eu ir morar com ele. Fui a contragosto de minha avó, ressalva de meu pai, mas fui. Fiquei casada com o Vitor por 19 anos e tivemos mais 2 filhos que eu amo demais. Mas casou ou amigou? Aqui tá dizendo que você foi morar junto. Né? Isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Eu que estou estudando agora essa parte de maldições hereditárias, essa parte espiritual que tem que desligar o que foi ligado. Quando você tem filhos fora do casamento, da aliança de casamento, é considerado bastardia e isso acarreta várias maldições hereditárias sobre a vida dos filhos. E é importante fazer esse desligamento. Procurem, gente, o Silk da pastora Tânia Teresa. Eu fiz e é bênção. Eu tenho visto mudança. Se você quer viver uma vida abundante aqui nessa terra, busque fazer o que o Senhor ensina. E através do Silk eu fui orientada e fiz o que Deus ensina na palavra para fazer da forma correta.
E também você pode buscar pessoas na sua igreja, na sua cidade, que sejam pastores, que tenham autoridade espiritual e conhecimento de cura espiritual e libertação, ok? E eu também tenho uma pastora que eu quero indicar para vocês, a pastora Jaqueline. Eu fiz uma consulta com ela, em breve teremos uma live aqui no canal e ela também faz online esse atendimento. Para quem precisar é só me chamar no privado. Continuando, ela diz: 2 rapazes, né, tá falando dos filhos, 2 rapazes e a minha tão sonhada mocinha, e tínhamos uma vida muito em paz e bem tranquila. Por volta dos 37 anos resolvi que queria fazer outra faculdade de educação física. Essa sempre foi uma busca que eu tive, sempre foi o meu sonho. Me matriculei no curso e comecei. Vitor sempre me apoiando em tudo. Já cursando, fui convidada para trabalhar por meio período em uma academia da cidade, uma das melhores, e resolvi aceitar. Foi aí que tudo começou. No período eu trabalhava, sempre via um rapaz que chegava na academia marrento, calado, quieto, falava com quase ninguém. Fazia seu treino e logo ia embora, e aquilo me intrigava, talvez pela forma de ser dele, não sei. E um dia perguntei para uma amiga se sabia quem era ele, e ela respondeu em letra maiúscula, ela coloca: não sei, só sei que é louco. O primeiro alerta de todos, que foi ignorado com sucesso, e ela põe kkkk, era o Paulo. Na academia eu fazia de tudo um pouco, era estagiária em sala, dava aulas, limpava e atendia na recepção também. Um dia estava na recepção, ele chegou e eu disse boa tarde, como dizia para todo mundo que chegava, e ele respondeu: melhor agora, morena. E foi aí a flechada que faltava, sabe? Mal sabia eu o estrago daquela flecha em meu peito. Perguntando sobre ele para as pessoas, descobri que era tatuador. E meu filho mais velho, na época, com 18 anos, queria fazer uma tatuagem. Armei tudo para que fizesse com ele. E ele fez. Levei, busquei e ele sempre me observando. Começamos a conversar, mas depois disso... ele me contou que estava separado há 5 meses e que estava fechado para novos relacionamentos. Porém, me convidou para ir em uma cidade vizinha com ele passar um fim de semana. E ela põe os olhos arregalados. E eu achei muito estranho e não fui. Ir para outra cidade, passar um fim de semana com alguém que nem conheço? A essa altura eu havia pedido a separação para o Vitor, não queria traí-lo e achei melhor me separar. E ele ficou desolado, não acreditou naquilo tudo que estava acontecendo de forma repentina daquele jeito. Tentou me convencer de todas as formas pelas crianças ainda menores que na época tinham 11 e 5, mas ninguém mudava a minha cabeça. Eu só queria me separar e ainda não havia tido nada com o Paulo, mas já estava apaixonada por ele. Gente do céu, isso daqui, ó, eu vou parar aqui para falar, tá? Isso aqui, você devia estar num momento frágil no seu relacionamento. Todos têm dificuldades, têm as fases, né? E você devia estar num momento de rotina, de correria, filhos, enfim, o casamento começa a ficar meio naquela rotina. E aí aparece alguém que parece ser, né? Ele nem posso dizer que parece ser um príncipe encantado. Interessante que o que te atraiu nele foi o jeito dele ser estranho, né? Interessante isso daí. E você casada há 19 anos, né? Amigada, sei lá, mas enfim, tava junto com os filhos e tudo, e de repente, trabalhando lá na academia, vem esse ser enviado de Satanás para tentar destruir mais um pouco a tua vida, a vida da sua família, porque o que ele mais ama é destruir famílias. Tem narcisistas, psicopatas que são enviados de Satanás, que são aqueles que são escolhidos para destruir relacionamentos. Então eles só querem mulher casada ou homem casado, ok? Existe. E aí é uma sedução, existe espírito de Jezabel, Pombagira e por aí vai, que faz você realmente ficar cega. Gente, ao ponto de abandonar tudo e se divorciar sem nem conhecer o ser mais no profundo, sem nem um beijo ter dado, né? Enfim, quis fazer as coisas certas já, separando do seu marido, largando um relacionamento, um casamento para viver uma aventura que provavelmente não ia dar em nada, né? Mas isso acontece, tá, gente? No momento de vulnerabilidade, a pessoa ainda não tem Deus na vida, no profundo, vem a tentação vem. Já tô aqui curiosa porque eu ainda não li esse relato, gente, assim, todo, né? Eu li até certa parte, mas eu tô aqui querendo saber o final.
Conversávamos por madrugadas inteiras, mesmo com o Vitor ainda em casa, me envergonho disso, e assim que Vitor saiu de casa, nós começamos a nos relacionar, meio que escondidos, mas foi. Desde o início eu comecei a perceber muitas coisas estranhas em Paulo, mas fazia questão de ignorar, pois aqui eu vou listá-las. Eu gostei disso aqui, ela pôs 21 características desse ser. Gente, eu já trago a bandeira vermelha aqui, porque, olha só, já deu pra ver, né? Gente, o mundo espiritual, ele é real. E essas pessoas vêm do jeitinho que eles sabem, Satanás sabe o jeitinho que vai te agradar. Interessante que no caso dele foi o tipo estranho. Deixa eu voltar aqui nas características que ela diz. No período que eu trabalhava, sempre via um rapaz que chegava na academia marrento, calado, quieto, falava com quase ninguém, fazia seu treino e logo ia embora, e aquilo me intrigava. Talvez pela forma de ser dele, não sei. Nem ela sabe ainda direito, tá? Eu também tô aqui pedindo já pra Deus se revelar, que eu já falo aqui mesmo. E um dia eu perguntei pra uma amiga se sabia quem ele era, e ela respondeu, não sei, só sei que é louco. Olha isso. Ela diz, primeiro alerta de todos, que foi ignorado com sucesso. E ela diz, na academia eu fazia de tudo um pouco, e um dia estava na recepção, ele chegou e eu disse boa tarde, como dizia para todo mundo, e ele respondeu, melhor ainda, morena. Melhor agora, né? Pronto, ali já foi a flechada que faltava, ela diz. Mal sabia eu o estrago daquela flecha em meu peito. Perguntando sobre ele para algumas pessoas, descobri que era tatuador. Pronto, aí já envolveu o teu filho para se aproximar do homem. Olha só, gente, a cegueira da pessoa. E total falta de respeito, né, com o seu marido. E aí, decidiu separar. Vamos lá. Número 1, sempre achei o olhar dele triste e vazio. Número 2, segunda característica, começou a falar mal das pessoas do meu convívio pra mim. 3, zero empatia. Contei uma vez de uma amiga mais nova que havia descoberto um câncer e ele disse, isso são coisas da vida. 4, me liga o dia todo, mensagens a todo tempo também. E ai de mim se não atendesse ou não respondesse rápido. 5, chegava de surpresa no meu trabalho do nada, vigiando. 6, queria ser o centro das atenções da minha vida, mas ao mesmo tempo queria que vivêssemos só eu e ele. 7, começou a implicar com as minhas roupas, criticava todas. 8, criticava a minha postura como pessoa profissional, mãe, queria que eu me fechasse na academia, parasse de conversar tanto com as pessoas. 9, queria ter acesso livre ao meu celular, senha, contatos, tudo. Insinuava que eu tinha contatinhos no direct. 10, fez eu apagar todas as lembranças que eu tinha com o meu ex no meu celular. 11, tentou me colocar contra meu ex de todas as formas possíveis. E ela pôs entre parênteses, e meu ex sempre foi da paz. 12, queria estar acima dos meus filhos, na minha vida. Falei sobre isso hoje com uma amiga. 13, ele me fez chorar nesses 2 anos como meu ex nunca fez em toda uma vida de casados. 15, opa, cadê o 14? Pulou o 14, mas tudo bem. Vamos lá. Fizemos uma única viagem juntos e foi puro estresse e brigas. Fizemos uma trilha inteira brigando. 16, ele não gostava de me ouvir, dar atenção, não apoiava em nada que eu falasse, nem planos de vida privada e nem profissional. Só os planos dele importavam. 17, tinha sexo sempre que quisesse e era quase sempre um sexo violento, com socos nas costelas e muitos tapas com muita agressividade. E uma vez me enforcou tanto que fiquei sem ar. Vi prazer no olhar dele, fiquei muito assustada no dia. 18, uma vez me mostrou uma mensagem de um número desconhecido no celular dele, em que a pessoa me detonava como pessoa e engrandecia ele dizendo que eu não era mulher para ele. Hoje desconfio que quem escreveu tudo aquilo foi ele. Sim, eu ia falar isso agora, com certeza. E ainda te mostra, né? Covarde. 19. Gritou comigo na frente do meu filho de 11 anos. Ele ficou muito assustado, pois nunca viu nem o pai fazer isso. 20. Não tinha amor ou empatia por animais de estimação. Dava tapas e gritava com eles por nada. E 21. Uma pessoa super negativa e vítima da vida e de todos. Todos atrapalharam a vida dele. Quero voltar e falar aqui dessa parte
que eu hoje falei sobre isso com uma amiga. Qual foi o número? 12. Essa aqui eu quero chamar a atenção. Queria estar acima dos meus filhos na minha vida. Sim, eu tive uma amiga, né? Eu tenho postado alguns vídeos falando sobre isso, contando algumas experiências que eu tive, que Deus vai revelando, até mesmo em relação à feitiçaria, macumbaria, essas coisas aí. Mas uma delas, ela conheceu um rapaz nesses aplicativos. Gente, tá cheio de narcisista ali procurando alguém que possa tragar. E aí, eu lembro que ela levou esse rapaz, estava conhecendo o começo de relacionamento. O rapaz, você vê que era uma pessoa boa de Deus e ele tinha divorciado há pouco tempo. E ela levou o rapaz, dava pra ver que ela tava ali encantada naquela fase de sedução, né? Já apresentando as amigas pra ele. E eu lembro que não durou muito tempo, porque duas coisas. Uma, porque ele sempre colocou os filhos como prioridade. Lógico, e né? Gente, é surreal o que eu vejo. Outro dia atendi uma paciente que ela tava me falando a história de vida dela. Gente, essa mãe conheceu um desses aqui, ó, traste das trevas, e ele falou que não ia ficar com ela, com os filhos dela. Ela abandonou, mandou embora os 3 filhos para morar com a mãe dela. Como pode uma mãe fazer isso por um homem? A pessoa tem que estar totalmente cega. Depois, no fim, o destino dela não foi bom. Ele abandonou ela, não ficou nem um ano, ela entrou numa depressão profunda e depois logo ela morreu. Então, gente, a gente tem que vigiar e cuidar e estar perto de Deus e buscar a vontade do Senhor. E sempre pedir confirmação do Senhor para tudo. É lógico que você está num casamento, aparece uma pessoa, uma terceira pessoa, isso com certeza não vem de Deus. Ela que ainda pensou e falou, eu vou terminar antes de fazer qualquer coisa. Mas caiu numa emboscada. O cara, um ser das trevas. E outra coisa também que eu lembrei dessa amiga, né, que eu acho engraçado até, porque eles não... É tipo assim, eu sou uma rainha, tem que jogar o tapete vermelho. Ela chegou até a falar uma vez pra mim, que se não jogar o tapete vermelho pra ela passar, que não merece ela. E aí, ela conhecendo esse rapaz, ele tava viajando e tinham marcado o primeiro encontro. E nesse primeiro encontro, o voo dele atrasou e ele chegou muito cansado, ia ter que trabalhar no outro dia, era o dia do encontro deles, na noite que ele chegou, mas no meio da tarde, atrasou tudo. E aí ele falou pra ela se ela não se importava, porque ele estava muito cansado, então ele quis remarcar o primeiro encontro. Lógico, porque ele não estava disponível, disposto, né? Acho que ele queria dar o melhor dele, tá ali tranquilo, não depois de horas de viagem, atraso de voo e tudo mais. Mas o ego de uma narcisista, psicopata, sociopata, não tô em primeiro lugar. Então ele tá pondo ele como prioridade, já não serve. Pra mim não passou no teste. Sabe o que ela falou pra mim na época? Eu não tinha noção que ela era uma sociopata. Ela contou essa história que ela... Eu falei, cadê? Como é que tá lá com o rapaz? Ela falou, não deu certo. Eu falei, mas por quê? Tava tão bem. Aí ela falou, primeiro porque tudo eram os filhos dele. Ele sempre pôs os filhos antes de mim. Foi livramento de Deus na vida dele. Porque ou ele abandonava os filhos e colocava ela em primeiro, que era o que ela queria. Como ele não aceitou, ela então não vai me ter, né? Na verdade, é a melhor coisa que aconteceu na vida dele, porque Deus livrou, né, de uma pessoa má, ruim, perversa, Jezabel, pomba gira ali naquela serpente, naquele ser. Deus me livre, gente. Hoje eu vejo e eu achava ela tão linda, tão querida, parecia uma pessoa tão boa, passava uma paz, só que não, gente, dentro dela era pura trevas. Às vezes as pessoas me falavam, eu não conseguia enxergar, eu só via o bom das pessoas, eu conseguia só ver o bom, mesmo vendo o ruim, eu ainda me sentia mal de achar algo de ruim em alguém, pensava que eu que estava sendo ruim. Mas Deus revela e é para nos libertar, né? E hoje estou eu aqui falando sobre isso e levando essa conscientização adiante. E daí ela falou para mim bem assim, em relação à viagem, né, dele, que ele atrasou, acabou porque ela disse que foi a gota ali, porque ela disse que se no primeiro encontro ele já não apareceu porque estava cansado, então no dia do casamento ela ia ter que carregar ele até o altar. Olha, gente, a frieza da pessoa. E assim acabou, sem sentimento. Teve um outro que veio atrás, implorou e ela nunca mais quis saber. Outro que tomou um livramento e não tinha nem noção, ficava lá querendo ela de volta. Senhor da glória, ninguém merece. Pronto, continuando. Como Paulo tentava ter total controle sobre a minha vida e eu não deixava, vinham as brigas constantes.
Ele me ofendia muito nessas brigas verbalmente com palavras duras e frias e em seguida terminava, bloqueava e pronto, simples assim. Certa vez vi numa live sobre narcisismo a psicóloga recomendando que fizéssemos uma lista de surtos que a pessoa teve com a gente e eu fiz, e ela põe letra maiúscula, pasme, deu 54 surtos, meu pai do céu. E ela diz, deve ter mais, lembrei de 54 e fiquei incrédula. Nesses quase 2 anos, ele terminou comigo 14 vezes. Voltava atrás e eu sempre cedia, mesmo ele exigindo coisas e dizendo que a culpa era minha, até que chegou o dia do descarte final, onde ele me diminuiu a nada. Falou muitas coisas horríveis pra mim, com sorrisinhos cínicos de canto de boca e foi embora. Hoje sei que tudo que disse de mim naquele dia diz respeito somente sobre ele, era exatamente quem ele é. O meu ex-marido Vitor sofreu e lutou muito durante esse processo. Descobriu quem Paulo era e tentou me mostrar de todas as formas, chegou a tentar afastar meus filhos de mim para não ficarem na presença dele e mesmo assim eu não enxergava. Todo mundo me avisava, a mãe dele quis me alertar algo sobre ele no primeiro surto que teve comigo e eu simplesmente não quis ouvir, estava cega. Sofri muito, Cris, aguentei humilhações dele que hoje fico me perguntando como suportei tudo aquilo. Saí do relacionamento com o Paulo narcísico, sádico, totalmente destruída e muito dependente de estar com ele, querendo voltar para uma pessoa que só me fazia mal. Ficava passando perto do trabalho dele para vê-lo, usando o perfil fake para olhar redes sociais. Até que um dia criei coragem e fui no trabalho dele perguntar por ele. Estava pro almoço. Como o rapaz contou para ele que eu havia passado lá e perguntado por ele, ela escreve burra em letra maiúscula. No mesmo dia ele assumiu outra nas redes sociais e postou fotos. Eu quase morri de tanto chorar. Eu quase morri de chorar. Aí o sofrimento veio sem dó. Ele começou a desfilar com a namorada em lugares que sabia que eu estaria, porta do meu trabalho, por exemplo. E ela diz, eles são cruéis e eu sofria muito, porém, isso foi fazendo eu começar a ter pena de mim mesma e nunca gostei disso, de ser vítima das situações e decidi reagir. Comecei a maratonar vídeos sobre narcisismo, muitos relatos, muitas descobertas chocantes do que eu havia vivido e comecei a pontuar tudo de ruim que eu vivi. Tenho muitas anotações sobre muitas coisas. Eu começava a lembrar dele e ficar muito mal. Eu corria para o celular e lia as minhas listas das coisas ruins. Fui reprogramando meu cérebro para que enxergasse quem ele realmente era e todo o mal que me fez. E as poucas lembranças boas ensinei a enxergar que não eram tudo aquilo não. Não mesmo. E ela pôs um ponto de exclamação. Hoje eu posso dizer que estou salva, curada daquele narcisista. Me curei através do seu canal, da Simone Veloso e outros mais. Glória a Deus por isso. Muito bom saber que fizemos parte disso. Glória a Deus. Vocês me salvaram. É Jesus que te salvou. Foi Deus que teve misericórdia de você. Me salvaram assim como meu ex-marido. Ele percebeu que eu não estava bem e me chamou para passar uma semana na casa dele com as crianças. Eu aceitei e fui. Decidimos tentar uma reconciliação e voltamos. Há mais ou menos uns 5 meses e estamos muito felizes, graças a Deus. Ele resolveu deletar tudo o que aconteceu e me chamou para tentarmos um recomeço. Deus está nos abençoando e está dando tudo muito certo entre nós. Sem falar nas crianças, pura felicidade. Glória a Deus, glória a Deus. Mas ainda não acabou. Eu super feliz na minha nova vida de verdade, somente cuidando do meu corpo e da minha mente, pois saí do ciclo narcisista com queda de cabelo severa, ansiedade, bruxismo. E ela põe entre parênteses, quebrava dente todo mês. Meu Deus! E ela diz, tudo voltando ao lugar. E adivinha? E ela põe vários pontos de interrogação. O narcisista simplesmente resolveu se matricular na academia que eu trabalho. Como personal trainer e pior, ficou 2 semanas indo trabalhar em horários diferentes para ficar me espionando, cercando. Em um desses dias dele lá, eu estava treinando meu filho e ele o viu, ficou apavorado querendo mudar de horário e tudo. E ela coloca, essas pragas sempre voltam. E ela diz, graças a Deus ele voltou na hora errada para ele. Hoje eu já sei, entendi tudo o que aconteceu, fiz minhas terapias no YouTube. Nunca mais caiu um ciclo desse de novo.
nunca mais cair, né, em um ciclo desse novamente, não é nem pra ter hipótese, né, porque firme no casamento, hein? E ela diz, comigo ele não se cria mais e não existe nenhuma possibilidade, graças a Deus. Hoje sei quem ele é e todo o mal que me fez. Tenho vergonha das coisas que permiti que me fizesse, muita vergonha. E já soube por uma amiga que tudo está se repetindo com a nova namorada. E foi bom saber, para que eu nunca tenha dúvida de que o errado da história é ele. Os dois, né? Ele, né, no caso, não tem nem que cogitar, gente, é um ser das trevas, mas você era casada, né? Eu sei que pode acontecer com qualquer um, mas são nossas escolhas, né? E também, diante de Deus, é se arrepender, pedir perdão, faz o silk, gente, tô falando, faz o silk, é libertador. Tem que desligar tudo isso, tá? Adultério é algo sério. No caso, você se separou, acho que você nunca foi casada no papel, né, com ele, mas tem que desligar. Tem que desligar tudo isso. Ó, quando você tem relação sexual com as pessoas, né, qualquer pessoa, existe uma transferência, tá? E é forte ali, né? Você precisa desligar tudo isso. Seu marido é uma bênção, então honre seu esposo, né? Trate ele com respeito, porque olha, outro não faria isso, outro não aceitaria, viu? Então Deus realmente teve misericórdia de ti, né, por tudo que aconteceu aí. E vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Não fique sabendo nada sobre ele, é cortar o mal pela raiz, né? E tem que, muitas vezes você tem que fazer, como é que fala? Um processo, né, de tratamento, de cura espiritual, né, de libertação, nesse sentido também, tá? Você já tá livre, graças a Deus, disso daí, mas não fique buscando querer saber dele, não. É pra você falar, ó, não quero mais saber, morreu, falecido, não quero saber, fantasma, morto, não tem por que saber sobre ele, né? Porque pra você ele tem que ser alguém que já morreu na sua vida, na verdade que nunca nem existiu, foi só uma praga que se levantou das trevas pra destruir teu casamento. Então agora você se posiciona, né? E valorize o seu marido, porque com certeza se tiver a segunda vez, se ele tomar vergonha na cara, ele não volta mais, né? Continuando. Ai, gente, tem coisas que eu falo aqui. Eu não me aguento. Ninguém tá livre de errar, gente. Nós podemos pecar. Eu já errei. Eu tô falando aqui, mas eu mesmo, já passou comigo também coisas parecidas, né? Então, gente, é temor a Deus. É temer a Deus e ó, matar a carne todos os dias e buscar e viver do Espírito, a vontade de Deus, temor a Deus, preencher as feridas, as carências em Deus e viver a vontade de Deus. Senão, acabou. Precisa fazer um trabalho de terapia também, não só de cura espiritual, mas também emocional, desligar o que tem que ser desligado, confessar o que tem que ser confessado, perdoar o que tem que ser perdoado e se arrepender. Eu creio que já aconteceu, porque você fala que você tem até vergonha, né, disso. E o tratamento curando suas feridas, né? Liga para o Disque Terapia e se você não está fazendo atendimento, consultas, faz, porque vai te ajudar muito para você ficar firme e forte. E ela diz, já soube por uma amiga, ok? Que o errado da história é ele, pois no descarte final a errada de tudo era eu, nas palavras dele. Tem nem que considerar esse ser. E eles confundem a nossa cabeça. Graças a Deus eu tive amigas que me alertaram muito do que elas viam de minha relação perturbadora com ele. E tive os vídeos de canais do tema que abriram a minha mente. Tive o mais importante, meu ex-Vitor, que nunca desistiu de nós, de nossa família. Ele me salvou de todas as formas que uma mulher pode ser salva. Esses dias soube que até estudar sobre narcisismo ele estudou porque tinha desconfiança sobre o fulano. Ele estava certo, muito certo. Agora eu quero te fazer uma pergunta aqui e deixar para você refletir. O que estava faltando no seu casamento que te fez dar a brecha para entrar ele? Né? O que seu esposo ou você... o que estava ali acontecendo? Porque sempre tem alguma insatisfação, alguma coisa. Aí você tem que se autoanalisar e ver essa insatisfação, ou seja, uma carência, ou seja, o que for, preencher em Deus.
né? Porque dá pra ver que seu esposo não é uma pessoa narcisista, porque muitas vezes acontece da pessoa tá com um narcisista e aí ela tá cada vez mais sem autoestima e cada vez mais carente. Aí o inimigo manda outro na fila. Aí ela cai em adultério, né? No caso, ainda casada, e aí se envolve com outro, e daí o inimigo adora, ele faz a festa, porque aí, ó, prejudica, né, a família inteira. Continuando, o único motivo que fez eu me separar, ela respondendo aqui, foi essa paixão louca e avassaladora que vivi. Sim, mas teve a brecha para ele entrar, né? Tem que ver qual foi essa brecha, essa porta aberta. E aí ela diz, se não fosse jamais o teria feito, sempre amei e amo minha família de casada e sempre fui muito feliz nela. Não, porque se fosse, não teria nem permitido. Então tem algo mais aí que tem que ser analisado. E outra coisa, vê se isso daí não vem já de maldições hereditárias. Vê se na sua família já teve esse tipo de situação de traição, de separação, divórcio, né? Porque aí você tem que quebrar isso daí, confessar os pecados dos antepassados, quebrar para não prosseguir isso na vida dos seus filhos, entende? Isso é sério, gente. Ela fala, Vitor é um homem bom, admirável, trabalhador, que faz tudo para ver a família feliz e bem. E nunca levantou a voz comigo, me respeita, me apoia em tudo e me ama de verdade. Hoje sei que sempre foi ele o homem da minha vida. Agora rezo muito e peço a Deus que me proteja daquele ser narcisista e proteja a minha família. Por último, quero deixar uma frase para ajudar as mulheres que ainda têm dúvidas se estão convivendo com este ser narcísico. Ouvi o seguinte questionamento em uma live sobre o tema que me marcou e ajudou muito a ter certeza de tudo. A psicóloga fez a seguinte pergunta: se você tivesse uma filha que você ama muito, amor incondicional, essa filha arrumasse um parceiro que a tratasse exatamente como seu parceiro te trata, nesse relacionamento, você ficaria feliz e tranquila com essa escolha dela? E ela diz, sou mãe, e minha resposta foi, nunca, jamais. Obrigada de coração, Cris, pelo seu trabalho, ele realmente me salvou de todas as formas possíveis, tirou todas as vendas que eu estava. Você, com seus relatos e ensinamentos, salvou minha vida, meu casamento e também a minha família. Muito obrigada, Deus continue iluminando você. Amém. Não fui eu que salvei você, eu não salvo é nada. Quem salva é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E sim, Ele age através de nós, dos seus, né? Então, mas é Ele, não sou eu. A honra e a glória é ao nosso Deus Criador que primeiro nos amou. Obrigada, linda. Fico muito feliz que teve um final feliz, que Deus teve misericórdia, né, de vocês. Então, valorize, né, o seu marido de uma forma como você nunca fez antes. Ame ele e jamais permita que nenhum outro homem entre para mexer com você e busque o que eu te falei, tá bom? Junto com ele, porque eu creio que vocês vão ser muito usados para ajudar outros casais. Seja feita a vontade do Senhor. Deus abençoe, beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo relato. Tchau, tchau!